Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver três integrais que exigem a regra da substituição para serem resolvidas e três integrais difíceis, essas aqui. Nós temos a integral de secante ao quadrado de e elevado a raiz de x mais 1 dx sobre raiz de x e elevado a menos raiz de x, integralzinha bem difícil. Nós temos a integral em verde, raiz de 4x à quarta sobre x ao cubo menos 2 dx, também bem trabalhosa. E nós temos também a integral de 1 sobre raiz de e elevado a 2x menos 1 dx. Nós vamos resolver as três por completo assim que você curtir esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Então nós temos aqui três integrais e, como foi dito, as três nós resolvemos por substituição. Tanto essa, quanto essa outra. A sacada, claro, é descobrir qual é a substituição mais apropriada para esses três exemplos e trabalhar essa substituição até que você chegue na resposta correta. Nós vamos começar pela integral aqui na esquerda superior. Integral de secante ao quadrado de e elevado a raiz de x mais 1 vezes dx, tudo isso sobre raiz de x vezes e elevado a menos raiz de x. Fica uma dica, toda vez que você tiver uma integral que se resolve por substituição, geralmente a substituição está dentro de funções logarítmicas, ou seja, dentro do ln, está dentro das funções trigonométricas, ou seja, dentro da secante, do seno, do cosseno, está dentro de raízes e assim por diante. No caso, se você observar, nós temos dentro da secante ao quadrado o e elevado a raiz de x mais 1. Vamos ver o que acontece se nós escolhermos u como e elevado a raiz de x mais 1. O du ele será a derivada do e elevado a raiz de x mais 1. Derivada de exponencial é a exponencial a própria vezes a derivada do expoente, a derivada da raiz de x. E nós sabemos que a derivada de raiz de x ela é igual a 1 sobre 2 vezes a raiz de x. Então nós temos aqui e elevado a raiz de x vezes 1 sobre 2 raiz de x, tudo isso dx. Dado que o du é igual a e elevado a raiz de x sobre 2 raiz de x dx, vamos passar o 2 para o lado esquerdo, multiplicando o du. Nós temos 2du, que é igual a e elevado a raiz de x sobre raiz de x dx. Então nós podemos reescrever o 2du passando o e para baixo como dx sobre e elevado a menos raiz de x vezes a raiz de x. Esse expoente agora ele se torna negativo porque nós passamos esse termo para baixo. E olha só se não é exatamente o dx sobre raiz de x vezes e elevado a menos raiz de x que aparece nesse termo aqui. Nós podemos reescrever a nossa integral como integral de secante ao quadrado de u, dado que o u é igual a e elevado a raiz de x mais 1, tudo isso vezes 2 vezes du, que corresponde a essa caixa em amarelo. Portanto, calculando essa integral, nós temos duas vezes a integral, passando 2 para fora, integral de secante ao quadrado de u, du, e nós sabemos que a derivada da tangente é secante ao quadrado, portanto, a integral de secante ao quadrado é igual a tangente. Nós temos aqui duas vezes a tangente de u mais constante, lembrando que o u é igual a e elevado a raiz de x mais 1, tudo isso mais a constante. Essa aqui é a resposta da nossa integral. Passando agora para o exemplo número 2, para a integral de 1 sobre raiz de e elevado a 2x menos 1 vezes dx. Novamente, apenas reescrevendo a integral, nós podemos reescrevê-la como 1 dx raiz de e elevado a x, tudo isso ao quadrado menos 1, dado que e elevado a x ao quadrado é a mesma coisa que e elevado a 2x, os expoentes se multiplicam. E aqui existe uma sacada, nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por e elevado a x. Nós não vamos alterar a expressão original, então não tem problema. Então nós temos a integral de e elevado a x dx sobre e elevado a x raiz de e elevado a x ao quadrado menos 1. E aqui nós fazemos a nossa substituição. Nós vamos chamar u de e elevado a x e, por consequência, o nosso du, que é a derivada de u, é igual a e elevado a x
dx. E é exatamente o e elevado a x dx que aparece aqui em cima. Portanto, nós temos a integral de du sobre u, que é o e elevado a x, vezes a raiz de u ao quadrado menos 1, que é e elevado a x ao quadrado menos 1. Nós sabemos que a integral de dx sobre x raiz de x ao quadrado menos 1 é igual a arcsecante de x. Essa integral aqui ela é tabelada. Portanto, nós vamos utilizar essa informação para integrar du sobre u raiz de u quadrado menos 1, fazendo com que a nossa integral ela seja igual a arcsecante de u mais constante. Portanto, arcsecante de u, que no nosso caso é e elevado a x, mais constante. Terceiro e último caso, integral de raiz de 4x² sobre x ao cubo menos 2 vezes dx. Aqui nós vamos também fazer uma coisa antes de começar a integrar. Nós vamos reescrever o numerador como raiz de 4x² e reescrever o denominador como raiz de x ao cubo menos 2. Tudo isso dx. Nós vamos quebrar a raiz em 2. E por que nós fazemos isso? Porque raiz de 4x² é a mesma coisa que 2x ao quadrado. Então nós podemos reescrever essa integral como 2x² dx sobre a raiz de x ao cubo menos 2. E aqui já dá uma ideia de substituição, ficou um pouco mais fácil enxergar a substituição. A substituição está exatamente aqui. O u será igual a x ao cubo menos 2, fazendo com que o du seja igual a 3x ao quadrado dx, ou du sobre 3 seja igual a x ao quadrado dx. Não é exatamente isso que aparece aqui em cima, nós temos que multiplicar ainda todos esses termos por 2. Então nós temos 2 vezes du sobre 3, que será igual a 2 vezes x ao quadrado dx. Agora sim, todo esse termo aqui ele é igual a 2du sobre 3. Portanto, a nossa integral fica a integral de 2du sobre 3 vezes a raiz de u. Lembrando que essa raiz ela pode passar para cima com o expoente negativo, e lembrando também que raiz de u é a mesma coisa que u elevado a meio. Nós temos a integral de 2 sobre 3 vezes u elevado a menos 1 sobre 2 du. 2/3 pode sair da integral 2 sobre 3 vezes a integral de u elevado a menos meio vezes du. Sendo assim, somando 1 no expoente do u, nós teremos 2 sobre 3 vezes u elevado a 1 sobre 2, menos meio mais 1, vezes o inverso do 1 sobre 2, 1 sobre 1 sobre 2, o inverso do expoente, mais a constante. E esse 1 sobre 2 ele passa invertido para cima, então nós teremos 2 sobre 3 vezes 2 sobre 1, vezes u elevado a meio, mais a constante. 2 vezes 2 igual a 4, 3 vezes 1 é igual a 3, tudo isso vezes a raiz de u, que é a mesma coisa que u elevado a meio, mais a constante. Lembrando que o nosso u vale x ao cubo menos 2, portanto nós temos 4/3 vezes a raiz de x ao cubo menos 2, mais a constante.